O servidor público pode ter reunião online após a sessão de trabalho? Essa e outras questões são respondidas no quadro Direitos dos Servidores, pelo especialista Dr. Marcelo Tassinari, aqui no canal do Boca. A legislação dos servidores públicos é pauta no Boca no Trombone. Servidores públicos, sim, agora o quadro é de vocês, é para vocês, com ele, o nosso especialista, Dr. Marcelo Tassinari. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Boca aqui da RB, doutor. Bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes, em especial, né, os ouvintes do Boca no Trombone, e aqueles também que vão nos assistir depois pelas redes sociais. Para mim é uma satisfação estar aqui, né, nessa manhã aqui, conversando com os servidores e, por que não, respondendo, na medida do possível, as suas dúvidas. Certamente, com a excelência de sempre. E já tem questão para o senhor. A primeira vem lá do sul do estado, lá de Pelotas, a Tatiane. Sou funcionária pública. É permitida a reunião do trabalho após o horário de serviço online? Quer saber a Tatiane, doutor? Olha, Tatiane, o servidor público, por incrível que pareça, ele é um servidor público 24 horas. Ele pode ser convocado para atividades presenciais ou online fora do horário normal de expediente. Por óbvio que essa convocação, ela merece sim uma contraprestação, ou seja, ser remunerada pela administração pública ou, então, se houver lei, compensada com outra carga horária, né? Nós temos vários municípios e vários estados que têm regulamentada no seu quadro, no seu estatuto, na sua legislação municipal e estadual, o chamado banco de horas. Então é possível sim que a administração lhe convoque para uma reunião online fora do seu expediente, mas vai ter que remunerar, porque é trabalho, né? E, ou então jogar lá no banco de horas para depois haver a devida compensação com as horas que você participou nessa reunião fora do horário de trabalho. Perfeito. Outra dúvida, doutor Marcelo, é do Claudecir. Como funciona a isenção de imposto de renda pessoa física para pensionista do IP? E aí ele agrega mais um aqui, do INSS. Também coloca o regime geral junto, doutor. Pois então, a pensionista que tiver doença grave pode requerer a sua isenção. Pode fazer lá diretamente, por exemplo, se for do IP, diretamente no IP. Se for do INSS, diretamente no INSS. Se conseguir comprovar que é portadora de doença grave há mais tempo, pode até, em alguns casos, ter a isenção do imposto de renda de forma retroativa. Ah, mas ela já pagou, ela já teve seu desconto, já não foi restituído, não tem problema. Tudo aquilo que foi cobrado indevidamente para até os últimos 5 anos, desde que ela comprove, lógico, que já tinha essa doença grave nos últimos 5 anos, vai ser restituído sim. Pode ser que, eventualmente, ela precise de uma ação judicial. Por exemplo, recentemente, uma pensionista, fizemos o pedido de isenção de imposto de renda aqui no IP Previdência do Rio Grande do Sul. O IP Previdência reconheceu que ela era pessoa com doença grave desde agosto de 2019, mas apenas cessou os descontos do imposto de renda em janeiro de 25, sem restituir os valores para essa pensionista. Então, ela agora vai propor uma ação judicial para receber esses atrasados. Da mesma forma lá no INSS, faz Sim. o pedido de isenção no INSS, a diferença é que eventual restituição retroativa terá que ser ajuizada contra a União, contra a Receita Federal. Então, é possível sim a isenção de imposto de renda, tem que pedir lá na fonte pagadora a isenção de imposto de renda e, identificada a fonte pagadora, eventualmente fazer uma ação contra a União, no caso federal, contra o Estado, no caso do IPPREV, ou até mesmo, se for município,
fazer a ação contra o município, no caso de estar vinculado ao regime próprio de previdência municipal. Doutor Marcelo, outra questão que chega é da Jussara. Ela diz assim, sou funcionária da Secretaria de Educação do RS. Há 21 anos, cargo assistente educacional em interação com educando. Sou filha de agricultores e até os meus 20 anos de idade trabalhei com eles na lida rural. Tenho como averbar esse tempo rural para minha aposentadoria, doutor? Olha só que interessante. Ela possui um tempo rural, mas ela está vinculada a um regime próprio de previdência, no caso, o regime próprio do estado do Rio Grande do Sul, nosso IP Previdência. É possível ela somar aquele tempo rural a partir dos 12 anos, no caso concreto dos 12 aos 20, ou até em alguns casos em período anterior aos 12 anos? É possível sim, mas como ela vai averbar um tempo de regime geral no regime próprio, ou seja, ela vai precisar constar esse período rural numa certidão de tempo de contribuição emitida pelo INSS, regime geral, para averbar lá no regime próprio, ela vai precisar indenizar todo o período rural. Mas, doutor Marcelo, eu vi lá na legislação que o período até 1991 não precisa ser indenizado. Não precisa ser indenizado se ela for averbar esse período até outubro de 91 no regime geral para uma aposentadoria no regime geral. Sim. Precisa indenizar. Teria a opção, daqui a pouco, se ela quisesse, olha, eu vou me exonerar no serviço público, vou pedir uma certidão de tempo de contribuição lá no IRPPS do Estado, lá no IPPREV e vou averbar no INSS para não precisar indenizar o período rural. Sim, dá para fazer isso. O risco disso é que, enquanto ela não tiver reconhecido o tempo rural, enquanto o pedido de aposentadoria estiver em análise, ela não vai receber salário, não vai receber aposentadoria. Então, para isso é preciso primeiro se exonerar e depois averbar o tempo de estado. Perfeito. O INSS, no caminho contrário, quer trazer o tempo rural para o regime próprio, vai ter que gastar, vai ter que pagar. Doutor, a gente está sobre a hora aqui, mas eu quero fazer essa última para o doutor. Rapidinho aí, 30 segundinhos na resposta. O Mário César, lá de Santa Catarina. Servidores de escolas estaduais com contrato temporário se perpetuam no serviço público sem prestarem concurso. Essa situação está dentro da lei, doutor? Não, na verdade não está. Inclusive, por não estar, aqui no Rio Grande do Sul, quando passa de 5 anos, o servidor ele tem direito ao fundo de garantia. E mais, aquele concursado que está esperando ser nomeado pode fazer uma ação e reivindicar essa vaga. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!